Graça e paz, irmãos e amigos, da parte de Deus o Pai, do amado Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ontem, irmãos, eu quero confessar um pecado. Eu cometi um pecado ontem. Eu peguei o primeiro clipe que havia dentro de uma caixinha, ele era verde. E eu cheguei numa reunião na minha igreja e disse assim: irmãos, o primeiro clipe que peguei era verde. Tem alguma coisa falando a você no seu coração? A maioria era flamenguista, quiseram caçar o meu mandato, né? Mas que bom que nós estamos aqui. Saudações corintianas para os flamenguistas que aqui estão. Tá? Eu sou corintiano, graças a Deus. Quem não é corintiano, Deus perdoa. Quem é corintiano, Deus abençoa. Quem sabe Deus ajuda a gente a pagar aquela dívida que está sendo formada lá em São Paulo, né? Enorme, enorme. Mas, amados irmãos, queridos amigos, eu não pretendo converter ninguém aqui. Não é minha pretensão, converter ninguém aqui. Não pretendo promover a reconciliação de ninguém aqui, porque esta tarefa ela não é minha. Há alguns anos, lá no seminário, depois que chegávamos das igrejas, nos vários lugares, nos reuníamos na cantina. E então um gaiato chegou e disse assim: hoje eu converti 20 almas. E a pessoa está aqui, não tem autorização dela, não direi o nome dela, mas ao que uma pessoa que está aqui disse assim: muito prazer, Espírito Santo de Deus. Então, não tenho essa pretensão de converter vocês. Amados irmãos, caríssimos amigos, eu reflito com gratidão. Está no púlpito aqui, não fui eu quem trouxe, não. Está no púlpito. Eu reflito com gratidão a Deus e gratidão a todos vocês, sobre este momento e todos os momentos que nós passamos juntos. E bebendo na profecia, estou tomando um aperitivo do futuro. Deixa eu até tomar a mulher aqui. Opa. Encheu demais, né, irmã? Lá estou eu reclamando, né? Bebendo na profecia, um aperitivo do futuro, segundo uma expressão de Rubem Alves. Em Isaías 51:11, na Nova Tradução Transformada, está escrito: os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e alegria e felicidade os encontrarão. Esses são os meus desejos, a minha oração para todos vocês que aqui estão, os membros da igreja, o pastor Eliezer Quirino, os pastores, os amigos que aqui estão, aqueles que não fomos da mesma turma, cada um de vocês desejo que a felicidade, a alegria, tome conta de cada um de vocês, das suas mentes, dos seus corações. Nos Salmos de louvor, Salmo 92, por exemplo, 1 e 2, lá está escrito assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. O salmista está dizendo isto para Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. No Salmo 136, 1 a 3, mas especificamente a primeira parte deste salmo, primeiro versículo, está escrito: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então é bom render graças ao Senhor porque Ele é bom. Então que eu e você, nesta manhã, estejamos dispostos a fazer assim. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo, o apóstolo, escreveu: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sou grato pelos amigos que tivemos e que partiram. Alguns deles muito queridos. Sou grato pelos parentes que tivemos e que partiram, muito, muito queridos. Sou grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez, que trouxe a alegria do Senhor na minha vida, mas sou grato também pelo consolo no momento da aflição, no momento da perda, que todos nós tivemos ao longo desses anos, principalmente os anos da pandemia. Quantas pessoas não se foram? Pessoas lindas, pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que nós gostaríamos que vivessem mais. Tenho um neto por nome Bernardo. Ele tem 7 anos completados agora, dia 27 de novembro. Esse meu neto, os pais ensinam para ele e repetem: é preciso agradecer Bernardo, mas o Bernardo tem dificuldades para agradecer.
e agradecer espontaneamente. Você tem dificuldades para agradecer? Eu agradeço porque hoje eu acordei 7 horas da manhã, que 8 horas já estava pronto, porque eu fui para o meu caminho, cheguei aqui um pouquinho antes das 9 horas. Eu agradeço porque encontrei vocês, eu agradeço pela vestimenta, agradeço pelo alimento, eu agradeço por estar respirando, eu agradeço por tudo aquilo que tenho, por tudo aquilo que sou. Nós precisamos agradecer, mas o meu netinho Bernardo tem dificuldades para agradecer espontaneamente. Mas eu também tenho uma netinha chamada Isa, e ela tem 3 anos e meio. Morou distante da gente lá na Austrália, uns 2 anos, graças a Deus voltou. E é educada pelos pais e vem habitualmente, espontaneamente, não tem nada de comprar. O vovô não dá presente, não dá chocolate, nem nada. Ela vem espontaneamente e diz assim: vovô, eu te amo. 3 anos e meio. Ontem ela estava lá na nossa festa e todo o tempo ela vinha abraçar o vovô. Eu dizia para ela: minha netinha, mas como você é linda. Como você é linda. Vovô ama você. Vovô, eu te amo. A gratidão é o resultado de um coração cheio da graça, cheio de graça. Uma vida tomada pelo favor imerecido. É movida pela bondade e reconhecedora das misericórdias divinas. Caríssimos irmãos, queridos amigos, Dr. Russell Shedd nos ensinou em dada ocasião, numa conferência em Nova Iguaçu, sobre as questões ligadas, particularmente os conceitos de graça e misericórdia que ele tinha para si. Ele disse que um menino era desobediente habitualmente, e o pai dizia assim: não vai, ele ia, não suba, ele subia, não faça, ele fazia. O pai disse: a próxima vez que você fizer, papai vai dar 10 palmadas em vocês. Eu sei que vocês aqui, educadores, não dão mais palmadas em crianças, né? É politicamente incorreto fazê-lo, segundo muitos. Mas nesta ocasião, dava-se palmadas, 10 palmadas. E o pai, 1, 2, 3, 4, 5. O menino olhou para o pai e falou: ué, não eram 10? Vá já para o quarto. E ele foi para o quarto. Chegou lá no quarto, passaram 5 minutos. E o pai entrou com o melhor pote de sorvete e 2 colheres. O sorvete que o menino mais gostava. E disse assim: olha, eu estou aqui. Eu quero estar com você. Ué, mas eu não estava de castigo? Sim, você está de castigo. Mas você precisa aprender o que é misericórdia. Você merecia 10 palmadas, mas você só aguentava 5. Você não merecia nada. E eu trouxe aquilo que você mais quer, aquilo que você mais gosta. A gratidão é uma virtude, sentimento de apreço e o reconhecimento pelas boas dádivas da existência. As fontes da gratidão são a benignidade, a bondade e a fidelidade, frutos do Espírito Santo em nós e através de nós. Se lembramos bem, o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são virtudes desejáveis que podem ser cultivadas por mim e por você, e certamente hão de fazer de cada um de nós pessoas mais gratas. O Cristo que nos une deu-nos exemplo e desejou que nós fôssemos em unidade, embora diversos como somos. Cheguei aqui e uma irmã já me disse assim: ainda bem que você foi escolhido para ser pregador, não queria ouvir palha. Espero não decepcionar você, querida irmã. Um outro chegou para mim e disse assim: viva a Revolução! E o outro, quando ouviu Viva a Revolução, deu uma torcida na boca e no nariz. Somos diversos, temos divergências, pensamos diferente, estamos lá um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, alguns no centro, mas estamos relembrando e celebrando a unidade na diversidade, por mais difícil que seja e que pareça ser. Veja, o que nos une é maior do que aquilo que nos divide. E você precisa saber disso, mas não somente saber. Porque no processo de aprendizado é preciso conhecer, compreender, amar e praticar. Então, se você sabe esta coisa, que é maior
o que está em nós do que aquele que está no mundo, você precisa não somente conhecer isto, você precisa não somente compreender isto, você precisa amar isto e praticar isto, sabendo, ainda que o outro pense diferente, eu posso conviver com ele, eu posso chamá-lo de amigo, eu posso chamá-lo de irmão. É bem verdade que há extremistas, e sobre estes digo a cada um, ore por esses extremistas. Faça aquilo que é possível ser feito. Há uma canção, amigos, que nos une. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos para a nossa fé partilhar. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. Flavirala, canção de chegada. O que você traz para esta mesa? O que você traz para esta mesa? Eu trago o meu coração de estudante, cheio de esperança. Eu trago o meu coração de fiel, cheio de fé. Eu trago o meu coração agradecido, cheio de amor. E, se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Habitualmente, se atribui a Enfio esses versos, que fazem parte de uma poesia. Não é. Nos anos 80, ele emprestou de um poeta chamado Chico Sceola, a poesia é bem maior do que estas frases, e aí colocou lá num programa do Partido dos Trabalhadores. E aí então cresce que ele é o autor, mas é Chico Sceola o autor. Mas eu me alinho com o Chico Sceola. Se não houver flores, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu os frutos, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção das sementes. Então, para que a vida nos dê flor e fruto, precisamos cultivar a gratidão, uma preciosa semente que todos temos à mão, temos à disposição, basta que nos empenhemos em fazê-lo. Meu tributo, então, é apresentado como gratidão, levando-me ao encontro do sacrifício de Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário, desafiando-me a entregar tudo o que tenho e tudo o que eu sou no altar do Senhor. Neste sentido, a virtude de gratidão exige que reconheçamos em amor as bênçãos recebidas. Você reconhece em amor as bênçãos recebidas só nesta manhã? Daqui a pouco, se Deus nos permitir, vamos nos abraçar, nos beijar, coisa maravilhosa. Vamos almoçar, coisa extraordinária. Estava lendo uma reportagem esta semana que dá conta que aproximadamente 45, 46 milhões de americanos, Estados Unidos da América do Norte, não têm o alimento necessário para prover nutrientes no dia a dia. Quantos são os milhões do Brasil? Graças a Deus baixou, mas quantos são os milhões do Brasil? Nós tivemos todas essas bênçãos nesta manhã. Na história dos 10 leprosos, 10 foram curados. Vocês lembram? Devem lembrar desse texto bíblico. Agora, quantos voltaram para agradecer? E ele era o quê? Samaritano. Judeus e samaritanos não se dão. Mas Jesus escolhe aquele que é excluído, aquele que é jogado para o lado, aquele que é inimigo, para confrontar a ingratidão que estava no coração dos judeus, no coração principalmente dos fariseus. A ingratidão, o não reconhecimento da graça recebida, é uma característica comum nas vivências humanas. Ingratidão não era a prática do meu avô, Paulino Moreira Rocha, baiano de Itabuna. Foi dono de uma fazendinha de cacau, viu, cacau? Foi dono de uma fazendinha de cacau. Decidiu que os filhos deveriam estudar. E então vendeu a fazendinha, migrou para o centro de Itabuna, abriu um comércio secos e molhados. Estava naquela época uma grande abertura de estradas em Itabuna, e havia uma empreiteira, e os empreiteiros, e os capatazes e os trabalhadores iam na vendinha do meu avô, e meu avô era gente boa demais. Seu Paulino, olha,
quero levar essa manta aqui de carne seca, manta de carne seca, Manuel Messias Peixinho, manta de carne seca, muitos quilos de carne. Agora anota aí no meu nome. Aí o meu avô anotava lá, Júlio Jaca, 10 quilos de carne seca. E ele pegou, até que um dia o Júlio Jaca sumiu. Mas os outros sumiram também. E o meu avô, ele faliu. Ele teve que migrar para São Paulo, levou seus 7 filhos e sua esposa para São Paulo. A minha avó faleceu em 68, vítima de um câncer. E o meu avô faleceu muito triste, mas muito triste, porque ele tinha os cadernos e ele lia o nome lá do Júlio Jaca, que havia levado quase que 1 tonelada de carne do Secos e Molhados. Agora, o meu avô, todos os dias, preste atenção nisso, quando comia feijão e farinha, eu estava lá na casa dele, depois de comer feijão e farinha, ele levantava o prato e dizia, graças a Deus. Aprendeu com ele o meu pai, Maviel Prates Rocha, falecido no dia 6 de abril deste ano. Então, os irmãos imaginem, eu ainda estou vivenciando o luto. Né? Estou lutando contra o luto. Meu pai era o meu amigo. Um cara de 7ª série, hoje 8º ano, né, do ensino que aí está. Mas o meu pai era de uma sabedoria extraordinária, um conselheiro, um amigo. Ele conseguia confrontar alguém sem... Preste atenção nisso. Baiano de Itabuna também conseguia confrontar pessoas em questões muito delicadas, mas não brigava com elas. O meu pai era grato. Ingratidão não era a conduta dele. Todos os dias, antes da refeição, ele orava e clamava pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados, pelos desvalidos da nossa sociedade. Mas depois que terminava, ele dizia como seu pai, graças a Deus. Eu trabalhei na mais tenra idade para ajudar os meus pais, muito pobres. Fui operário na metalurgia. Antes disso, vendi cana-de-açúcar, vendi picolé, vendi pipas, vendi patos. Os irmãos imaginem, eu me tornei um caixeiro viajante, até perfumes eu vendi. Até um dia que eu entrei para a Komatsu Brasil S.A., uma indústria pesada na cidade de Suzano, São Paulo, para onde migramos por conta do trabalho do meu pai. E ali, então, naqueles momentos, eu aprendi que a graça do Senhor é infindável, a misericórdia do Senhor se renovava a cada manhã, mas houve um dia que Deus me lembrou que eu precisava ser grato, que eu precisava não deixar de reconhecer a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia na minha vida e na vida da minha família. Reconheço, em face desta lembrança feita por Deus na minha mente e no meu coração, pessoas na minha vida, meus pais, a Silvana, minha esposa, meus filhos e netos, que não sei se vocês sabem, vocês são privilegiados. A metade do dia 30 de novembro de 2025, eu estou passando com vocês. Hoje é aniversário do meu filho mais velho. Ele completa hoje 37 anos de idade. Mas o que vocês não sabem é que em agosto de 2020, eu e a Silvana saímos de Nova Iguaçu, onde moramos, na verdade, e fomos para São Paulo, com a seguinte informação: seu filho está hospitalizado, não consegue respirar direito, pulmão comprometido, 35% de capacidade de pulmão, e vocês precisam ver porque ele está à beira da morte. Um problema no coração, ele teve miocardite. E quando cheguei em Taubaté, Flávio, parei ali naquele frango assado, que não aguentei mais conduzir o carro, e chamei pelas minhas irmãs e pelo meu irmão, meus amigos. E nós oramos juntos ali. E oramos juntos para que Deus, se pertencesse à vontade dele, por graça, concedesse a cura, por misericórdia, concedesse a cura para o Marcos Vinícius.
E nós chegamos 23h35 daquele dia 20 de agosto em Sorocaba. Fomos para o hospital onde ele estava internado. Chegamos lá e vimos o nosso filho internado. Graças a Deus não estava entubado. Graças a Deus. E aqueles dias foram dias muito difíceis. Eu agradeço a Deus por este grande livramento. Pela Silvana, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha família, pelos meus padrinhos aqui no Rio de Janeiro, Edna Moraes dos Santos e Augusto, seu esposo, já falecidos. Os meus amigos Carlos César, primo do Valdenir Gonçalves Aguiar, e o Valdenir Gonçalves Aguiar, não sei se ele sabe disso, mas naquele intercâmbio entre Presidente Prudente e Araçatuba, pastor Mateus Esteves lá em Araçatuba, era meu conhecido de Suzano, naquele intercâmbio, você disse palavras que me pareceram ser palavras de Deus para a minha vida, e isso contribuiu para a minha decisão, para que no ano seguinte, nós dois estivéssemos juntos no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Agradeço que está do lado dele o Jair Cavalcante Ávila, porque em 1996 o Jair esteve em nossa igreja, a Igreja Batista Monte Sião, com um grupo, treinando e capacitando nossos líderes, o que deu uma guinada na vida da nossa comunidade, no ministério da nossa igreja, no meu próprio ministério. Eu sou grato a Deus, aos pastores Alfredo, Davi Malta do Nascimento, Jader Malafaia, Aide Ferreira Gomes, José de Souza Erdi, Jairo Silvestre da Silva, que está aqui também, Flávio de Oliveira Pereira, que está aqui também, ao pastor Cacau. Recebe, irmão? Já recebeu. Já recebeu. Ele me disse ainda há pouco, irmãos, que ele só tem sido convidado para pregar em velórios. Tá? Que não seja assim. Está convidado para pregar na Igreja Batista Monte Sião. Mas tem que levar a oferta substanciosa. Sou grato ao pastor Júlio César Miguel Rangel, meu amigo, que sempre me honrou. Sou grato ao professor Erotildes Malta do Nascimento, que me contratou para os colégios batistas, Tabernáculo Batista de Suzano, a PIB de Vila Isabel, a PIB em Tatuí, Central Park, PIB de São José do Rio Preto, primeiro centenário em Bangu, quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, PIB Universitária do Brasil. Sou grato à Igreja Batista Monte Sião, uma comunidade essencial na minha vida, e a todos vocês que conviveram comigo, e a esta igreja liderada pelo pastor Eliezer Quirino, que eu disse para ele, não te reconheceria na rua. Não sei se você lembra, mas eu estive na sua casa, em 1982. Fui muito bem recebido, tá? Boa comida, boa bebida, bom papo, tocamos e cantamos lá, tocamos o rebu. Foi muita coisa boa estar ali. Consciência e admissão de que todas as coisas boas vêm de Deus, ou que é um benefício que foi recebido de alguém, isso é gratidão. Então eu reconheço, eu não mereço, careço e agradeço. A gratidão, segundo a Bíblia, exige a capacidade de reconhecer a mão de Deus, mesmo em tempos de dificuldades. No lugar da prática discriminatória, do sentimento faccioso, da intolerância e da busca doentia em ter razão, que nós busquemos a gratidão. O que devemos fazer, então, para buscar a gratidão? Primeiro, e para não ver você ir embora, vou acelerar o meu sermão agora. Recordemos as boas memórias que nos trazem esperança. Quais boas memórias trazem boa esperança? Eu sei que todos seremos tentados, sabe, a fazer o quê? A contar histórias jocosas uns sobre os outros. Aí eu contaria de algumas discussões que alguns de vocês tiveram com algumas pessoas. Eu discuti com pessoas do seminário. Eu agredi pessoas no seminário. E não me orgulho disto. Mas de uma coisa eu me orgulho. Eu pedi perdão a cada uma delas. Se eu não pedir perdão a você, é porque eu não soube que eu agredi você. Porque pessoas como eu, que têm meu tipo de temperamento, meu tipo de procedimento, muitas vezes não notam o mal infligido. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Mas, graças a Deus, eu pude procurar vários em quem bati e pude
agradecer, pedir perdão. Então, reconheça os benefícios recebidos. Você já reconheceu os benefícios recebidos de estar aqui, de encontrar amigos e irmãos? Nós poderíamos ter ido durante a pandemia, não estaríamos aqui. Coisa boa para aqueles que possuem a fé na eternidade, no Deus da eternidade, naquilo tudo que acontece no paraíso. Estaríamos lá, mas não teríamos esta alegria do encontro, do reencontro, da gratidão como uma virtude cultivada na existência, na convivência, no compartilhamento que estamos experimentando. Você já agradeceu hoje? Então, reconhecer é um primeiro passo. Segundo passo necessário, é necessário que recordemos as boas memórias que nos trazem esperança. Recordar é viver. Os flamenguistas certamente vão cantar para os palmeirenses. O Flamengo acabou com você. Jairo, você em São Paulo é? Palmeiras. Recordar é viver, Jairo. O Flamengo acabou com vocês. Foi terrível, hein? Foi terrível. Queridos, recordemos as boas memórias que nos trazem esperança. Recordar é viver. Lembrar das boas dádivas é escolher viver bem. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, conforme Jeremias em Lamentações 3. Eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Não aquilo que me derruba, não aquilo que me leva para o confronto, não aquilo que me leva para quebrar relações. Quantas relações de amigos antigas não foram quebradas neste período aí passado? E ainda hoje o são. Dentro do nosso grupo, nós tivemos manifestações nesse sentido. Você tem lembrado dos grandes feitos do nosso Senhor, do Senhor da nossa história? Relembremos o que Deus fez. Quando eu lembro do que Deus fez na vida do meu filho, eu louvo a Deus por isso. Mas não devemos nos esquecer que centenas de milhares partiram, morreram, se foram. Terceira verdade dos textos dos Salmos e do texto de 1 Tessalonicenses: retribuamos a Deus e aos semelhantes em ações de boas obras. Na canção sobre Barnabé, nós descobrimos a gratidão em ação. Não fica bem a gente passar bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Barnabé nos inspira. A maior parte dos seres humanos não querem repartir. Pasmem, irmãos, não sei se é verdade, se for, é algo terrível. Estou ainda para verificar. Parece que o Elon Musk, até depois tem que lavar minha boca por citar o nome dele, mas esse sujeito vai ser o primeiro trilionário deste mundo. É possível isto com tanta pobreza, com tanto sofrimento, com tanta falta em tantos lugares? Você tem lembrado dos grandes feitos do Senhor? Você tem retribuído, repartindo aquilo que Deus lhe deu? A gratidão no louvor, e nós cantamos aqui palavras de gratidão, e na adoração, precisa ser mais do que uma canção, para que não ouçamos do Senhor: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É preciso então expressar generosidade, bondade. A gratidão a Deus deve ser expressada através da extensão da mão ao próximo, praticando a caridade, a generosidade e a compaixão. Podemos retribuir hoje. Vários irmãos aqui hoje retribuíram com seus dízimos as suas ofertas. Vários irmãos aqui retribuíram hoje com um pouco da ajuda colocada naquela caixa. Mas nós somos desafiados todos os dias a ajudar aqueles que não merecem, pois disse aquele escritor: seu dia não terminará bem até que você tenha feito bem a alguém que não possa lhe retribuir. Façamos o bem enquanto é tempo, principalmente aos nossos semelhantes, aqueles que desconhecemos. Concluo.
Daqui a pouco, iremos por caminhos diversos na jornada da existência. Podemos escolher a canção do nosso adeus numa declaração de despedida. Qual canção? Uma canção que marcou o meu ano de 1983 foi Canção da América. Não é que seja daquele ano, mas Canção da América, Milton Nascimento. Seja o que houver, venha o que vier, qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Pode ser uma canção do tipo Amigos para Sempre, não a dos tenores, mas aquela que é cantada pelo Prisma. Eu agora vou partir e nas mãos do Pai seguir, mas, amigo, nada vai nos separar. No nosso grupo nós vimos que palavras podem dividir. No nosso grupo nós vimos que opiniões podem nos dividir. No nosso grupo vimos que extremismos podem nos dividir. Mas na palavra de Deus e na experiência de homens como Barnabé, nós vemos que a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, pode nos unir a todos. Você escolhe a sua canção. Sou grato pelos que foram ver a glória de Deus. O meu pai, meus grandes amigos Macedo e Domingos, falecidos na pandemia. Sou grato pelo livramento concedido graciosamente ao meu filho mais velho, Marcos Vinícius, que hoje, como disse, completa 37 anos. Sou grato a Deus por este dia, pelo descanso, alimento, vestimenta, pela proteção e pelo reencontro. Sou grato pela unidade na diversidade. E que diversidade há aqui? Que diversidade há aqui? Desfrutada e mantida pelas pessoas de boa vontade. Maior é quem nos une, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Sejamos então gratos, inspirados pelo sacrifício de Jesus Cristo, como imitadores do Senhor, do reino do amor, da paz, da alegria e da justiça. Os compromissos da missão continuam. Para quem tem mente e coração, pessoa interior, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Para aqueles que leem a palavra de Deus e buscam nela a palavra viva e eficaz, capaz de penetrar no íntimo da alma, capaz de discernir intenções, pensamentos, desejos, e capaz também de influenciar uma pessoa como eu sou e uma pessoa como você também é. Em João 15, 13 a 15, o apóstolo amado escreveu as palavras do Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, disse o Senhor Jesus, não esse pastor que está lhes falando nesta manhã, tarde. Agradeço novamente ao pastor da igreja, agradeço aos meus amigos que me honraram com este convite e desejo em Deus que a gratidão seja a palavra na mente, no coração e na ação. Que a gratidão seja a palavra na mente, no coração e na ação. Que Deus abençoe a cada um de nós.